Todos sabemos que beber muita água é muito bom e a desidratação é muito ruim para o nosso corpo. Todos nos disseram isso. Mas por que é que quando regamos demais uma planta ela morre? A causa número 1 da morte das plantas em sua casa é regá-las em excesso. Para fazer um vinho realmente bom não é preciso colocar muita água. Na verdade, alguns produtores de vinho realmente bons descobriram que se não regar demais, quando a videira passar por um curto período sem água, as raízes vão se aprofundar e o sabor do vinho será maior. Sabemos que a alimentação faz bem para o nosso corpo. Vitaminas e minerais atuam como cofatores para ajudar toda a bioquímica do nosso corpo e nos tornar saudáveis. Mas você sabia que o tempo em jejum também beneficia muito a bioquímica do seu corpo? Os dois principais tipos de jejum são o jejum com água e o jejum seco. Quando você faz jejum de água, não come nada. Somente bebe água. Quando você faz um jejum seco, você não apenas não come comida, como também não bebe água. Esse é o tópico que quero abordar e explicar algo que é realmente muito fascinante. Um dos maiores benefícios do jejum é algo chamado autofagia. Autofagia é uma condição em que seu corpo recicla proteínas e células danificadas, e as transforma em novas enzimas bioquímicas e proteínas estruturais como os cabelos, as unhas, a pele, os ossos, músculos e etc. O jejum é um estímulo potente dessa autofagia. A autofagia também ajuda a eliminar patógenos intracelulares, micróbios e vírus. Se dermos uma olhada na importância de obter nutrientes e na importância da desintoxicação, eles estão bem próximos no que diz respeito ao benefício da sua saúde em geral. E em alguns casos, a desintoxicação pode até ser um pouco mais importante. Um dos grandes propósitos do sono é desintoxicar as células e é por isso que, quando você não dorme, você pode se sentir muito tóxico e lento, especialmente na cabeça. Quando você faz jejum, especialmente o jejum seco, você imita muitos dos benefícios do sono. Você está se livrando da toxicidade dentro de você. Para explicar isso, preciso explicar outra coisa. Cerca de 8 a 10% da água que você obtém é produzida pelas suas próprias células mitocôndrias. Como última etapa das mitocôndrias, se você estiver queimando gordura, estará transformando essa gordura em água e oxigênio. Aproximadamente cerca de 8 a 10% da água do seu corpo é produzida dentro do seu corpo. Essa água interna é conhecida como produção endógena de água ou água metabólica. Quer dizer que mesmo na natureza os animais, principalmente os que vivem no deserto, têm uma função superior a isso. Eles podem produzir água de dentro. E um dos grandes benefícios de seu corpo produzir essa água é que faz com que essa água interna seja liberada de dentro para fora, intensificando assim o processo de desintoxicação. Mas se você beber toda essa água, o corpo não terá a chance de produzir essa água metabólica. É por isso que quando você faz um jejum com água, você não obtém os benefícios de um jejum seco porque na verdade está bebendo água. E essa água inibe a produção de água do seu próprio corpo. Portanto, um jejum seco é realmente uma autofagia aprimorada. É apenas uma maneira melhor de suas células retirarem o lixo e se livrarem de todos os resíduos metabólicos extras. Os benefícios são muito semelhantes aos de dormir no que diz respeito à desintoxicação das células. E acho que muitas pessoas não percebem quantos resíduos extras geramos em nossas células ao longo do dia, especialmente se não estivermos comendo bem. Portanto, qualquer coisa que você possa fazer para remover resíduos extras é uma coisa muito boa, especialmente para a longevidade. Então, deixe-me resumir os benefícios com um pouco mais de detalhes para você. 1. O jejum seco pode ajudar a remover a toxicidade intracelular mais do que o jejum com água. 2. O jejum seco fortalece as vias bioquímicas das enzimas, toda a bioquímica, a máquina que opera seu corpo. 3. E isso é muito, muito importante. A maioria das doenças estão relacionadas às mitocôndrias ou disfunção mitocondrial. E fazer um jejum seco pode ajudar a melhorar a sua função mitocondrial. Porque quando você passa por uma autofagia, você também limpa mitocôndrias danificadas. E isso se chama mitofagia, que é a reciclagem das mitocôndrias. Me atrevo a dizer que provavelmente 80% de todas as doenças, incluindo o câncer, estão relacionadas com algum problema nas mitocôndrias.
Se você fizer exercícios físicos durante o jejum seco, você pode realmente levar suas mitocôndrias para o próximo nível. Porque o exercício é um estímulo por si só, podendo aumentar o número e a saúde das mitocôndrias, bem como a capacidade das mitocôndrias de lidar com mais estresse e também de produzir mais energia. 4. Temos diferentes fatores epigenéticos. A epigenética está acima de seus genes. Os genes por si não controlam nada em comparação com a epigenética. São as ações epigenéticas do estilo de vida que são realmente determinantes. A fome ou o jejum a curto prazo são estímulos potentes para a sobrevivência. E o mesmo acontece com a terapia do frio, pois nossos corpos evoluíram não em ambientes muito confortáveis, mas em ambientes que eram muito frios ou quentes e que nem sempre tinha muita água. E assim, se inibirmos o consumo de água em certas partes do dia pode ser muito terapêutico para as células, só porque estamos voltando ao modo como nossos corpos foram originalmente adaptados. Que não envolviam alimentação constante, conforto constante, muita água o dia todo. 5. O jejum seco pode imitar alguns dos benefícios do sono profundo e rejuvenescedor. Às vezes me pergunto se alguém está realmente cansado porque está cansado ou se está cansado por causa do acúmulo de resíduos metabólicos que se acumularam ao longo do dia. Eu pessoalmente sei que quando jejuo não fico tão cansado como quando estou comendo muito, e me sinto melhor, sem precisar dormir tanto. O verdadeiro propósito mais profundo do sono é a desintoxicação dos resíduos metabólicos. E o último ponto que quero abordar é que não há muitas pessoas que fazem qualquer tipo de jejum seco. Pois sempre nos disseram que devemos sempre beber muita água para se hidratar. Mas a desidratação como estímulo epigenético é algo que acho que você deveria testar por si mesmo. Sim, tem gente que faz o jejum seco por 3 dias ou até mais. Não estou falando para você começar fazendo isso. Mas sugiro que você teste aos poucos. Por exemplo, digamos que você esteja jejuando por 16 horas ou 18 horas. Apenas tente não beber água nesse período de tempo. Aí, quando você estiver próximo ao período de comer, é quando você começa a ingerir seus líquidos. E eu sugiro que você beba muita água, certo? Talvez 2,5 litros para colocar todos os seus líquidos dentro da sua janela de alimentação. E não estou dizendo para você se forçar a beber, mas a questão é que, por exemplo, se você tem fraqueza por pedras nos rins, você vai ter que ingerir mais líquidos. O convite é apenas ver como se sente se conseguir passar 16 ou 18 horas ou até 20 horas sem beber água enquanto estiver em jejum. É apenas uma coisa extra a se observar se você deseja melhorar os seus fatores epigenéticos. Você pode considerar fazer um jejum seco mais curto para começar, e depois experimentar aos poucos um tempo um pouco maior. Agora, se você é novo no jejum, só precisa saber como fazer isso. Começar com curtos períodos e aumentar gradativamente.